Na jornada da fé cristã, a moralidade sexual desempenha um papel vital, não apenas moldando nossas ações individuais, mas também delineando nossa conexão com o divino. Alguns são levados aos pecados sexuais por ignorância, enquanto outros lutam contra paixões que os consomem. Alguns conhecem o que é errado, mas seguem adiante. Neste vídeo, mergulharemos em 7 pecados sexuais sob a luz da Bíblia, explorando os aspectos espirituais, éticos e pessoais da sexualidade em harmonia com as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é nossa bússola, guiando-nos na busca por uma vida que glorifique o Senhor, inclusive no manejo dos desejos e impulsos sexuais. Ofereceremos insights para responder às perguntas comuns sobre este tema, compartilhando conselhos para evitar armadilhas e lidar com as consequências. Antes de seguirmos em frente, se você ainda não o fez, deixe seu like no vídeo e inscreva-se para não perder nossos conteúdos futuros. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de cada novo vídeo que lançarmos. Vamos começar esta jornada destacando que nosso vídeo não tem a intenção de propagar ódio ou atacar pessoas com base em sua orientação sexual. Nosso propósito é difundir a mensagem de Deus, expressar nosso amor e revelar o amor de Cristo por todos, buscando sua salvação. A sexualidade humana é um elemento intrínseco à nossa existência, presente desde tempos antigos até os dias atuais, com um significado profundo que vai além da mera reprodução. Hoje em dia, a sexualidade permeia a mídia, revistas e é muitas vezes tratada de forma superficial, como mero entretenimento pessoal. Contudo, no contexto cristão, a sexualidade é vista como um dom divino, destinada a ser vivenciada dentro de princípios morais e éticos, especialmente no âmbito do casamento. Esses limites não são impostos para restringir ou privar o prazer, mas sim para guiar os fiéis em direção a relacionamentos saudáveis e santos. Desrespeitar esses limites é considerado um pecado não apenas por desobedecer à vontade de Deus, mas também por acarretar danos pessoais e espirituais, tanto para o indivíduo quanto para os outros ao seu redor. Acreditamos que o sexo, quando vivido dentro desses princípios, é algo positivo e parte do plano original de Deus para o matrimônio. No entanto, sua distorção e uso irresponsável tem gerado consequências negativas. Nosso mundo atual tende a tratar o sexo de forma banal, comercializada e até mesmo deturpada em práticas pecaminosas. Se as pessoas compreendessem a natureza pecaminosa de certas práticas sexuais, a sociedade poderia experimentar uma mudança significativa. Agora vamos adentrar nos 7 pecados sexuais, começando pelo primeiro, o adultério. Este é um pecado grave, caracterizado pela união ilícita entre uma pessoa casada e outra que não é seu cônjuge legal. Ele é considerado mais grave que a fornicação, que envolve relações sexuais entre pessoas solteiras. O adultério representa uma violação direta da vontade divina e traz consigo sérias consequências tanto espirituais quanto pessoais. No livro do Êxodo, encontramos o 7º mandamento, um lembrete direto: não cometerás adultério. Essa regra, tão clara e poderosa, não é apenas uma proibição contra a traição entre parceiros, mas também um alerta sério diante de Deus. Nos tempos antigos, homens e mulheres adúlteros eram considerados culpados, enfrentando punições severas, inclusive a morte, como descrito em Levítico. No entanto, o impacto do adultério vai além das consequências físicas e legais. Ele afeta as relações pessoais, a integridade familiar e até mesmo a conexão espiritual de uma pessoa com Deus. A Bíblia enfatiza essa proibição para proteger a santidade do matrimônio e a estabilidade das famílias. Os ensinamentos dos provérbios, ricos em sabedoria, destacam as consequências devastadoras do adultério.
não é apenas uma quebra de confiança entre casais, mas também uma ferida profunda na alma, resultando em vergonha e desonra. O adultério não só mancha a reputação da pessoa, mas também causa danos emocionais e espirituais de longo prazo. Evitar situações que possam levar ao adultério é crucial para preservar a integridade pessoal e familiar. É necessário buscar a orientação divina por meio da oração e cultivar uma vida de fidelidade e compromisso no casamento. Apesar do perdão ser possível, as consequências desse pecado permanecem, exigindo responsabilidade diante de Deus. A Epístola aos Hebreus reforça a importância da honra e da pureza dentro do casamento, alertando que Deus julgará aqueles que se entregam à fornicação e ao adultério. Assim, é fundamental permanecer fiel aos votos matrimoniais e evitar qualquer forma de impureza sexual, reconhecendo que a relação fora do casamento é considerada um pecado diante de Deus, independentemente das perspectivas modernas. O adultério, um dos temas mais delicados e proibidos, não é apenas uma falha de caráter, mas um pecado que ressoa nos corações dos fiéis e nas escrituras sagradas. As palavras do Êxodo ecoam como trovões: não cometerás adultério, uma regra que transcende o tempo e as culturas. Os antigos livros sagrados revelam que o adultério não é um crime apenas contra um parceiro traído, mas também contra a santidade do matrimônio e os princípios divinos. Era uma ofensa séria, punida muitas vezes com a morte, mostrando o quanto era considerada grave. Mas além das consequências terrenas, há um julgamento divino que paira sobre aqueles que violam os votos matrimoniais. A Bíblia adverte que o adultério não será perdoado facilmente e que aqueles que se entregam a ele enfrentam uma justiça implacável. A fornicação, por sua vez, é uma manifestação da fragilidade humana, uma tentação que muitas vezes é difícil de resistir. No entanto, as Escrituras alertam que o corpo é o templo do Espírito Santo e profaná-lo com atos de fornicação é um pecado não apenas contra si mesmo, mas contra a divindade. Paulo, o grande apóstolo, não hesitou em enfatizar a importância da pureza e da fidelidade. Em suas cartas aos Coríntios, ele repreendeu as práticas imorais da época, lembrando aos fiéis que tais comportamentos não devem ser banalizados. Assim, o cenário antigo se torna um palco de lições eternas sobre o certo e o errado, sobre a força do amor verdadeiro e a fragilidade dos desejos humanos. A moralidade é apresentada não como uma imposição, mas como um guia para uma vida virtuosa e alinhada com a vontade divina. A história de José, tentado pela mulher de Potifar e fugindo da tentação, oferece uma bela ilustração da importância de evitar a imoralidade sexual. Deus abomina expressamente esse comportamento, pois nenhum outro pecado profana o corpo de maneira tão direta. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a fornicação quebra a comunhão espiritual que temos com Cristo. Atualmente, muitos tratam a atividade sexual com leviandade e até mesmo a promovem entre os jovens, sem perceber que tal ato é abominável aos olhos de Deus. Se líderes religiosos e educadores ensinassem a imoralidade sexual como pecado fora do casamento, o mundo seria diferente. Mas o que fazer se você é solteiro e enfrenta desejos e paixões? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2, aconselha que cada um tenha seu próprio cônjuge para evitar cair em pecado sexual. Ele reconhece o perigo da tentação, especialmente para os solteiros, e enfatiza que o casamento é a disposição de Deus para a satisfação sexual. No entanto, ele também ressalta que o casamento não deve ser encarado apenas como uma solução para a pressão sexual. Paulo apresenta uma visão elevada do casamento, comparando-o à relação entre a Igreja e Cristo. Ele entende que alguns podem ter dificuldades para controlar seus desejos, mas incentiva o casamento como uma forma de evitar o pecado.
No entanto, ele não sugere que as pessoas devam se casar impulsivamente sem considerar a compatibilidade e a felicidade futura. A persistência no pecado sexual, assim como no adultério, impede a entrada no reino de Deus. Portanto, é fundamental buscar a orientação divina, valorizar a santidade do corpo e da sexualidade e agir com responsabilidade diante dos desejos e das pressões sociais. Já falamos sobre adultério e fornicação. O terceiro pecado da lista é a homossexualidade. Na perspectiva bíblica, a ênfase recai sobre a conduta humana, e o veredicto é claro: a homossexualidade é considerada pecaminosa. Este conceito se baseia na rejeição da ordem criada por Deus. Ao explorarmos as Escrituras, encontramos o plano divino para a sexualidade humana, que é a procriação no contexto do matrimônio entre homem e mulher. Esse é o desígnio original de Deus para a humanidade e foi ratificado tanto pelo Senhor Jesus Cristo quanto pelo apóstolo Paulo. Assim, a conduta homossexual é vista como pecaminosa por violar esse plano de monogamia heterossexual estabelecido por Deus. Paulo, em sua argumentação teológica, relaciona a homossexualidade e o lesbianismo à rejeição de Deus como Criador e à negação da ordem criada por ele. Esta visão está evidenciada na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 27, onde se menciona a troca da verdade de Deus por mentiras e a adoração das criaturas em vez do Criador. Portanto, a homossexualidade é descrita como resultado da negação de Deus, levando a paixões vergonhosas e ações contrárias à natureza. Essa distorção é vista como um desvio do plano original de Deus e, segundo as Escrituras, traz consigo uma retribuição devida ao extravio dessa ordem divina. Na argumentação de Paulo, ele destaca que a recusa em reconhecer Deus leva as pessoas a se entregarem a desejos pecaminosos. Ao tratar da homossexualidade e do lesbianismo, Paulo emprega uma linguagem forte, descrevendo essas práticas como imundas, desonrosas e ligadas a paixões vergonhosas e uma mente corrompida. Essas expressões vão de encontro à visão moderna de orientação sexual, ressaltando que qualquer tendência para o mesmo sexo é considerada prejudicial à luz das Escrituras. O ponto crucial de Paulo é que a homossexualidade é um pecado que resulta em juízo divino, como ilustrado pelo relato de Sodoma e Gomorra na Bíblia. A severidade desse juízo é uma clara indicação da seriedade com que esse pecado é tratado nas Escrituras. A narrativa bíblica ressalta a importância de se manter fiel ao plano original de Deus para a sexualidade humana, evitando assim as consequências desastrosas da rebelião contra ele. O próximo pecado é a masturbação. A masturbação é um tema que levanta muitas questões e discussões, especialmente em contextos religiosos como o cristianismo. Alguns argumentam que a masturbação pode ser aceitável em certas situações e até benéfica, como uma forma de liberar tensão, evitar relações sexuais pré-matrimoniais ou ilícitas, melhorar o sono e aumentar a consciência sobre a própria sexualidade. No entanto, a perspectiva bíblica sobre a masturbação é geralmente vista como negativa por muitas correntes cristãs. Embora a Bíblia não faça menção direta à masturbação, ela trata do tema da pureza sexual e da santidade do corpo. Por exemplo, em 1 Coríntios 6,18, lemos: "Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo." Essa passagem, embora não mencione a masturbação especificamente, enfatiza a importância de evitar a imoralidade sexual. Para muitos cristãos, a masturbação é considerada um vício sexual pecaminoso que vai contra a ordem natural estabelecida por Deus para a sexualidade humana. O corpo é visto como um templo do Espírito Santo, e profaná-lo com atos sexuais fora do casamento é considerado pecaminoso.
Além disso, a Bíblia também ensina sobre o autocontrole e a santidade no contexto sexual. Mesmo para aqueles que são casados, a orientação é viver a sexualidade de acordo com a vontade de Deus, evitando qualquer forma de impureza. Vamos falar do pecado do bestialismo. O bestialismo é uma prática sexual que envolve a união de um homem ou uma mulher com um animal, algo que é condenado tanto moralmente quanto pelas bases bíblicas. A Bíblia aborda a bestialidade em várias passagens, deixando claro que é considerada como um pecado horrível, antinatural e abominável. Um dos trechos que menciona a bestialidade está no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, que diz: "Nem te deitarás com algum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante algum animal, para ajuntar-se com ele. É confusão." Este versículo estabelece claramente a proibição dessa prática. Outro texto relevante é encontrado em Levítico, capítulo 20, versículos 15 e 16, que declaram: "E se alguém se deitar com algum animal, certamente morrerá, e matareis o animal. E se uma mulher se chegar a algum animal, para ajuntar-se com ele, matarás a mulher e o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles." Essas passagens indicam que tanto o homem quanto a mulher que praticam o bestialismo estão sujeitos à punição, incluindo a morte. Isso mostra o quão séria é essa transgressão aos olhos de Deus. Além disso, o bestialismo desafia a singularidade da humanidade, que foi criada à imagem de Deus. Ao se envolver em relações sexuais com animais, o ser humano se rebaixa à condição de um simples animal, perdendo a capacidade de discernir entre o certo e o errado, o natural e o antinatural, o amor e o desejo distorcido. Apesar de o Novo Testamento não mencionar o bestialismo explicitamente, isso não deve ser interpretado como uma permissão para essa prática. As Escrituras condenam a imoralidade sexual de forma ampla, como vemos em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. "Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria." Portanto, o bestialismo é categorizado como uma das muitas formas de imoralidade sexual condenadas pela Bíblia. E aqueles que se envolvem nessa prática devem se arrepender e buscar a orientação de Deus para abandonar tais comportamentos pecaminosos. Em resumo, a Bíblia oferece muitas orientações sobre a importância de viver uma vida livre dos pecados sexuais. Ela aborda esse tema de várias maneiras, destacando os princípios fundamentais que regem a conduta sexual e os impactos que os pecados nessa área podem ter na vida das pessoas. Ela enfatiza a importância da santidade e da pureza na vida dos crentes. Em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, por exemplo, é dito: "A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão impetuosa, como os pagãos que desconhecem a Deus." Essa passagem destaca a necessidade de controlar os desejos sexuais e viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa passagem destaca a importância de honrar o corpo como um lugar sagrado onde o Espírito Santo habita, evitando assim a imoralidade sexual. Em Gálatas 5, 22, 23, são mencionados os frutos do Espírito, que incluem o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses elementos são fundamentais para construir relacionamentos baseados no respeito mútuo e na verdadeira intimidade, livres dos padrões egoístas e prejudiciais da imoralidade sexual. É importante que você tenha uma vida livre e seja liberto de tudo que te impede de ter uma vida plena e com Deus no comando.
Se ao assistir este vídeo, você experimentou a presença divina e deseja ter um encontro transformador com Cristo, começando uma nova fase da sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso, convido-o amorosamente a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Que tal compartilhar este vídeo? Sem mais delongas, me despeço agora até o próximo vídeo. Até logo.